Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje com um tema e uma pessoa para lá de especial. Oi, Ed, tudo bem? Estamos aguardando o nosso convidado com o tema A Pele que Eu Habito. Augusto Francisco, poeta, ilustrador, portador de uma doença rara chamada ictiose lamelar, eu acho que é isso o nome. Ele vai explicar para a gente melhor. O contato com Augusto se deu indiretamente através da professora Bruna, do César, um abraço para ele. Não deixe de enviar o aviãozinho, vamos aguardá-lo. Ele estará aqui conosco, se já não está por aí. Tudo bem, Augusto? Estamos por aí. Um tema importante, porque para quem tem acompanhado o projeto Furo do Alfinete, oi Joelma. O projeto do Furo do Alfinete, eu expliquei em linhas gerais uma nova etapa dele neste domingo, no diálogo existente entre o Furo do Alfinete e o Jardim das Aflições, um material muito denso, né? O Jardim das Aflições, onde o professor Olavo de Carvalho vai explicar, dentre muitas questões ali, né, abordadas neste material, a forma como as pessoas podem ser influenciadas por ideias das quais não se dão conta na sua origem, né? E o Furo do Alfinete, ele vem nessa conversa porque muitas vezes contamos histórias para nós mesmos das quais não nos recordamos, né? E isso acaba por nos influenciar em uma certa medida no modo como vemos, agimos e interagimos. E aí, Samuel também vai estar por aqui em breve, né, Samuel? Dia 13, é isso aí. Aguardando o Augusto, eu estava conversando aqui com o pessoal, Samuel, sobre essa proposta do Furo do Alfinete. Vou procurar o Augusto aqui, que tem a ver justamente com isso, né? Quais são as histórias que contamos para nós mesmos? Grande abraço, não vejo a hora, Samuel. Joelma, tudo bem? Boa noite. Então, você que está chegando agora, né? Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025, estamos entrando ao vivo com a live O Furo do Alfinete, A Pele que Habito, hoje com o poeta e ilustrador Augusto Francisco, que vai explicar para a gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória, porque o Furo do Alfinete é feito, né, de pessoas comuns, com suas histórias comuns, mas que ao cabo e ao fim são extraordinárias, né? Henrique certinho, porque sempre há o que aprender, como dizia, acho que era Cora Coralina, né? Não dá azar não, né? Samuel. Vamos fazer uma cabalista aí, como é que chama? Uma numerologia, Samuel. Somar o 13 com 11 ali, né? Vai dar 24. Piorou? Vamos ver. Ô, Samuel, mas então vamos multiplicar, eu vou somar tudo, né? 1, 3 dá 4, com mais um, 5, 6. O 6 é o número de homem, né? Como fala lá na escatologia. Ou se não, multiplicar 1 vezes 3 vai dar 3, olha só que interessante. 24 pior. Mas se tu multiplicar todos eles, vai dar 3 no final, é o tripé, né? Vamos ver o Augusto aqui, ele tentou entrar, não conseguiu. Vou te mandar o convite de novo, Augusto. Vamos somar o 2025, isso, muito bem. Legal, vou. Não, eu tenho uma sacada muito perspicaz sobre as coisas. Tá virada a câmera aí. Maravilha. E Augusto? Tudo bom? Maravilha. Como é que vai? Uma honra Tô tê-lo aqui. bem. Uma honra toda minha, viu? Agradeço muito pelo convite. Estava bastante ansioso, mas vai dar tudo certo. É isso aí. Tá me ouvindo bem? O pessoal tá aí, tá nos ouvindo, estão nos vendo bem? Vou dar uma Sim. sinalizadinha aqui. Meu áudio tá bom? Não tá cortando nem nada? Não, tá tudo certo. E Ah, antes de a gente maravilha. começar, então, Augusto, eu só vou fazer uma intro aqui para o pessoal saber do que se trata, né? Então, boa noite, costureiros e costureiras da alma. Hoje o Furo do Alfinete se abre uma outra dimensão, né? A da pele, essa fronteira entre o mundo e o espírito. Nosso encontro, então, é com Augusto Francisco, poeta e ilustrador que habita um corpo marcado por uma rara condição genética chamada ictiose, uma doença que causa ressecamento extremo, espessamento e descamação da pele, né? O nome vem do grego ictus, né? Ictis, peixe, né? Por causa do aspecto escamoso.
estima-se que atinja menos de uma pessoa a cada 200 mil no mundo. E no Brasil, são poucas centenas de casos documentados, e ainda assim quase nenhuma visibilidade pública. Mas Augusto não é o homem da doença, ele é o homem da transformação. Sua trajetória não é sobre esconder a diferença, mas sobre revelar o sentido que há na ferida. A pele que habita tornou-se também a pele que ensina, que inspira e que devolve à dor o seu lugar de transcendência. Hoje queremos então atravessar essa fronteira com ele, entre o corpo e a alma, entre o visível e o invisível, entre o estigma e a arte, para descobrir o que é habitar-se, mesmo quando o corpo dói. Augusto, seja muito bem-vindo ao Furo do Alfinete. Muito obrigado. Vamos seguir então, Augusto. A gente havia conversado de bastidores, né? Uhum. E construído um storytelling, por assim dizer, né? Para que a gente pudesse ir escalonando a nossa conversa, ele pudesse nos esclarecer e falar abertamente, né? De forma bastante tranquila e serena, como ele consegue abordar as coisas com uma bastante sensibilidade e profundidade. Então, o início do espelho, por assim dizer, né? A infância e o primeiro olhar do outro. Augusto, você cresceu vivendo com a ictiose desde muito cedo. Como é que foi na sua infância lidar com a visibilidade desta condição? Como era sentir o olhar do outro sobre sua pele e o que esse olhar dizia ou calava dentro de você? Bom, gostaria, antes de tudo, né, contar um pouquinho da minha história, né, como é que tudo aconteceu. Eu sou Augusto, tenho 34 anos, eu sou do Tocantins, nasci em Araguaína e fui diagnosticado desde muito cedo com ictiose lamelar. Na época, eu fui internado no hospital de Goiânia, né, eu era do Tocantins, eu fui para Goiânia fazer o tratamento, fiquei internado 1 mês e 20 dias. O início do processo foi bastante difícil, porque nós nascemos numa espécie de bolha, né, todo recoberto, e o diagnóstico naquela época era muito difícil, né? Então, os médicos explicaram fazendo exame histopatológico, né, para saber de onde que se originou toda essa situação. E foi feita algumas perguntas, né, para os meus pais, e eles explicaram, né, que por ser casado com um primo, né, minha mãe era casado com um primo de primeiro grau, e em decorrência disso, ocasionou o nascimento, né, de criança com deficiência. Éramos em 3 irmãos, o Fernando, que infelizmente faleceu, né, aos primeiros meses de vida, aí ficou o Francisco e eu, né, a gente foram os únicos que continuou, né, a vida normalmente. E aí, na época, como a vida era muito difícil, o tratamento era muito precário, as informações eram muito escassas, a gente precisou se mudar, né, para São Paulo. Então, no ano de 1993, eu vim para São Paulo fazer o tratamento no Hospital das Clínicas, e como eu já tinha o pré-diagnóstico da ictiose, tudo que precisou ser feito foi só uma biópsia para confirmação dessa patologia e qual seria, então, uma melhor abordagem, né, do tratamento. O que poderia ser feito a partir dali. Então, iniciando o tratamento no HC, os médicos orientaram sobre os cuidados paliativos que precisavam ser feitos, né, que não poderia se expor ao sol, então a nossa pele ela é muito sensível, né, ao sol, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, e explicou que por ser uma ictiose, uma deficiência rara, teria que ter esses cuidados, mas que não teria nenhum tipo de restrição, então poderia abraçar, beijar, interagir no meio social, né, então tudo isso foi esclarecido para minha mãe. Então minha mãe, desde muito pequena, assim, ela sempre conversou comigo, sempre me orientando, sempre mantendo a minha autoestima, né, sempre segura, né. Então minha mãe foi um papel muito importante nesse sentido, porque ela foi a grande responsável por essa, digamos assim, por essa fortaleza que conviveu comigo durante muito tempo.
Portanto, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, né? Nunca tive dificuldade de me relacionar com as pessoas. Então, eu acredito que o tratamento foi o passo inicial, porque os médicos sempre falaram que a ictiose, ela é uma deficiência que não tem cura. E lidar com essa questão, né, é muito difícil, porque imagina você passar a vida inteira tendo essa convicção de que é uma doença que não tem cura. E no início eu desejava essa cura, né? Eu desejava ter uma pele normal como qualquer outra pessoa. E ficava com essa angústia dentro de mim, que entra, né, essa questão do texto que eu escrevi, sobre essa questão de apagar esse passado, de apagar essa dor. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que não, o caminho não era esse, né? Eu acho que o, o, o ponto inicial era a busca da aceitação e do autoconhecimento. Então, ikitos, em grego, quer dizer peixe, né? Então, eu ficava me perguntando, né? Por que iktiose? O que é iktiose? O que ela é, por que ela causa tanto esse espanto, né? Esse olhar assim. Eu ficava tentando entender essas questões. São questões muito profundas, porque eu sempre gostei, né, de filosofia, eu sempre gostei de pensar, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas no início, né, foi assim, eu iniciei o tratamento, recebi o diagnóstico, minha mãe passou então a me orientar nesse sentido, né, sobre a minha condição, de não me vitimar de forma alguma, e a me aceitar. Então, fez o acompanhamento durante um período, só que o que, que acontece? A gente não se adaptou em São Paulo, voltamos para o Tocantins e só retornei em 96. E a partir daí eu falei, não, agora a gente precisa realmente ficar aqui em São Paulo, porque eu não me adaptei também. A gente teve esses conflitos, né, de adaptação. São Paulo por ser frio, né, então tem todas essas dificuldades, porque é prejudicial tanto o calor quanto o frio, pra você ter uma ideia. Então, mas aí a gente acabou resolvendo ficar em São Paulo, porque o tratamento era mais viável, os medicamentos, os hidratantes, tudo eu conseguia aqui. Então, me consolidei em São Paulo e eu já tinha meus 6 anos de idade, né? E ainda assim passando por esse processo de autoconhecimento. Mas claro que 6 anos é praticamente impossível, mas eu já começava a perceber ao meu redor. E é interessante porque a minha vida era do portão para dentro, ou seja, não existia nada além disso. A minha segurança estava sempre no meu convívio social, com minha família, primos, tios. Então, quando eu saía para longe, eu me sentia apavorado. Eu ficava com muito medo. Mas eu fui, junto com minha mãe, explorando esses universos, né? Ela sempre pegada na minha mão, sempre me trouxe essa segurança. Mas, enfim, o que acontece? Quando foi no início da minha escola, eu entrei um pouquinho tarde, foi aos meus 7 anos, minha mãe falou para mim assim, olha, Augusto, agora você vai estudar, você vai entrar para a escola para poder ter interação com seus colegas. E quando eu recebi essa informação, eu fiquei assim, desesperado. Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né, com tanta gente, com tantos rostos olhando para mim, assim, né, com um olhar de espanto, né? Sempre me vinha essa lembrança, né, esse filme na minha cabeça, assim, pessoas olhando para mim. Mas eu falei, não, não vai ter jeito, né? Vou ter que ir. E aí fui, né? Minha mãe me matriculou na primeira escola, chamava Balbina Neto Veloso. Essa escola eu não tive tanta experiência, então eu fiquei muito pouco tempo lá. Então não houve tempo para apelidos pejorativos. Mas quando eu vim para o Roca Dordal, que foi a segunda escola, foi aonde tudo começou,
né? Foi onde eu realmente tive grande dificuldade de desenvolvimento, de aprendizado. Meu aprendizado foi bastante prejudicado nesse sentido, né? Pelo fato dos colegas fazerem apelidos, trazerem, né, os apelidos muito pesados. Então era peixe, tilápia, escamoso, tudo que você possa imaginar de muito pesado foram proferidas, né, contra mim. E aí, aquele vínculo que eu tinha com minha mãe dentro de casa passou a ficar ficar mais distante, porque agora eu precisei ficar um período maior na escola. E eu pensei comigo, bom, eu não tenho mais a segurança que eu tenho no meu ambiente, eu preciso, de alguma forma, me defender, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer para ajudar, né? Para que eu não sofra com essa pressão. Então, fiquei observando, sempre fui muito observador. Então, eu observava meus colegas e eu notava que o desenvolvimento deles em certas matérias era bastante precário, né? Eles não conseguiam ter boas notas, né? Não conseguiam ter um bom desenvolvimento nas matérias. E eu fiquei observando aquilo. E eu, como sempre gostei de desenhar desde pequeno, eu falei, tá aí, uma boa ideia. Eu vou usar do desenho para ajudar essas pessoas, para que eles consigam ter boas notas, mas ao mesmo tempo fazer com que eu me aproxime deles, para que eu tenha a oportunidade de falar da minha condição, né? E aí eu falei, não, ótimo, vou fazer isso. E eu agradeço muito, assim, porque o meu irmão, que é o Francisco, que infelizmente veio a falecer em 2021, ele sempre desenhou. E ele foi o grande responsável, né? Porque ele desenhava muito, e aí eu me inspirei nele, e a gente sempre desenhava em casa, né? E aí eu, inspirado nele, eu falei, não, vou começar a aprender a fazer desenho também. E aí, olhando, né, os alunos com essas dificuldades, eu falei, agora eu vou fazer isso. E aí eu peguei e comecei a desenhar algumas capas de jornal, e aí os colegas ficaram impressionados com os traços. E aí vinham me perguntar, né, se poderiam fazer, e ao mesmo tempo aproveitava essa oportunidade para perguntar o que eu tinha. E aí era a oportunidade que eu tinha de explicar. Então eu falava, na época a internet ela era muito fácil, né? Você conseguir pesquisar sobre determinados assuntos. Então eu explicava para os meus colegas, né, que o que eu tinha era uma deficiência rara, que afetava a pele, que não era contagiosa e que precisava de cuidados, né, especiais, e que podia interagir, não tinha nenhum problema. Então, eles ficavam maravilhados com o que eu ia explicando e iam se aproximando de mim, né? Se quiser fazer algum comentário. Não, o Samuel colocou uma questão que vem para outra questão que eu ia te fazer, mas queres concluir o teu raciocínio aí, a Tá, explanação, fica à vontade? tá. Então, à medida que eu fui desenvolvendo essa questão da capacidade da empatia, de você não se esconder dos seus problemas, é você tentar entender o outro também. Porque às vezes o olhar diferente do outro é porque ele não entende o que você tem e talvez ele fique realmente assustado, porque até hoje eu fico observando, as pessoas olham para mim assim, realmente com aquele olhar de espanto, né? E, e eu fico me perguntando como que essas pessoas poderiam ter uma visão diferente, né? Se as pessoas tivessem a oportunidade de conversar, né? Então eu costumo dizer que quando as pessoas tiram pelo menos 5 minutos do seu tempo para conversar comigo, elas vão com outro olhar, né? Elas vão com aquela percepção, poxa vida, é uma situação tão delicada que precisa realmente de atenção. E como a gente vem falando aqui,
como é uma deficiência rara, é muito pouco discutida no meio social, é muito difícil você encontrar alguém que tenha essa disponibilidade de falar. Porque no momento em que eu assumi essa responsabilidade de falar sobre a minha condição de pele, eu noto que pouquíssimas pessoas têm essa condição, né? Pelo fato de terem medo, de não serem aceita, de não serem compreendida. Mas eu fui, assim, aos trancos e barrancos, fui me acertando. É óbvio que o conhecimento que eu tenho hoje é muito diferente de quando eu tinha há muitos anos atrás, né? Hoje eu tenho uma bagagem muito maior. Hoje eu tenho um contato maior com as pessoas, né? Agora eu consigo ter essa segurança de sair e não me sentir mais estranho, vamos dizer assim, né? Então, o pontapé inicial é o fato da minha mãe ter sido minha fortaleza, né? Então, eu tô assim, bastante nervoso, mas, enfim, vamos lá. Não, Me ajuda seguimos. a conduzir. Isso que estás falando é essencial, porque dentro da formação, né, que eu realizei em terapeuta, porque além de ser formado em história, eu também me formei, né, e por isso que surgiu o projeto Furo do Alfinete, Augusto. Uhum. São os pais que apresentam o mundo para as crianças, né? Sim, Essa é a primeira experiência, e o Samuel está aqui também, o Samuel vai estar aqui conosco, ele tem uma ampla gama de habilidades, por assim dizer. Ele vai falar melhor quando ele vier. Então, eu vou casar a pergunta dele com a que eu gostaria de fazer na sequência. Pode ser, Augusto? sim. Ele pergunta assim, Augusto, quais são os principais desafios não clínicos, sociais ou emocionais que a ictiose apresenta no seu cotidiano? E como você os enfrenta? O quanto a arte fez parte do tratamento? Aí eu pergunto aqui, ó, a pele é biologicamente nosso maior órgão, né? E também o primeiro território da identidade, né? Como foi o processo de compreender que sua pele não era um obstáculo, né? Mas uma parte essencial da sua história, da sua missão, que tem a ver com um pouco com isso que o Samuel falou, né? Sim. Então, na verdade, o que acontece? Eu costumo usar aquela analogia do filme, né, O Extraordinário, que diz que cadê? Onde é que eu tinha anotado aqui? Que a ictiose, ela é as marcas da nossa vida, né? É o, o trajeto que nós fizemos, né? Então, quando... Ai, gente, Fique em eu paz, fico, Romano. fico É. emocionado, porque me traz tantas lembranças, assim, e eu achei que eu fosse conseguir, né, abordar esse tema, porque faz tantos anos que eu venho lutando com essa questão, né, de falar sobre esse tema, de modo que as pessoas entendam. É, é difícil, assim, como é que eu consigo falar isso para vocês? Ai, meu Deus. Diz uma água aí do teu lado aí para tomar um golinho. Sim, Você toma um golinho de água, ó. Fica à vontade. Então, o Augusto Francisco está aí conosco hoje na live Furo do Alfinete, A Pele que Habito, poeta, ilustrador, abrindo um pouco da sua trajetória, da sua alma, por assim dizer, né? Para uhum, expressar com bastante fidedignidade essa sua trajetória de autoconhecimento, de aceitação, né? E eu achei muito legal a fala que tu trouxe de não se vitimizar, né? Ter esse fortalecimento, essa robustez que tu recebesse, né? No fortalecimento dentro do teu seio familiar. uhum. Sim, eu, porque desde do início, né, vamos, deixa eu me acalmar um pouquinho, vamos recapitular aqui. Quando eu iniciei o tratamento, eu me deparei com a questão, né? A doença ela não tem cura, mas ela tem pequenos tratamentos. Então, o que eu poderia fazer para melhorar a minha vida? Né? O que eu poderia fazer
para ajudar outras pessoas. Porque como é que eu veio esse estalo? Foi o fato de eu ter conhecido outras pessoas com a mesma patologia, né? Eu, no início, eu achava que eu era o único que tinha essa patologia. Então eu achava que eu era o único que estava passando por esse processo, né, de injustiça, de olhares preconceituosos. E quando eu percebi, não era nada disso. Porque lembra que eu te falei no início da conversa? O meu universo era do portão para dentro, né? Para fora não existia nada, só existia o meu universo. Mas quando eu passei a frequentar o Hospital das Clínicas e ter o acompanhamento multidisciplinar com a doutora Luciana, a minha vida mudou muito, né? Então, como foi lidar com essa questão? O fato é que eu pude ter a oportunidade de conviver com outras pessoas que têm a mesma patologia. Uma delas, só para vocês terem uma noção, foi a Ju. Eu conheci a Jo em 2015, no Hospital das Clínicas. Ela também é portadora de quitiose lamelar, só que é um tipo mais, digamos assim, mais leve, né? Então não é tão aparente, né? E ela me chamou muita atenção porque as informações que ela tinha eram muito precários, né? Ela não tinha aquela dimensão que eu tinha, né? Aquela gama de conhecimento que eu tinha. E aí eu fiquei impressionado, a gente sentou lá nos bancos que tinha no HC e ficamos mais ou menos uma hora e meia conversando e se debruçando sobre esse assunto, como é que foi a experiência dela, como é que foi o olhar que as pessoas tinham com relação à pele dela. E eu olhava para ela, eu falei, gente, não parece que ela tem ictiose, né? Pelo fato de ser uma pele muito fina, porque existe graus dessa patologia, que vai do mais leve até o mais grave. O meu caso é uma ictiose mais grave, ou seja, ela é muito mais visível, como vocês podem ver, na planta nas mãos, nos pés. É que eu realmente me cuido há muito tempo, né? Então, e eu conversando com ela, eu perguntava para ela, mas como é que você não se aceita, né? Como é que você tem essa dificuldade? E ela foi explicando, né, a realidade dela com relação à família, né? Os familiares tinham realmente um certo desconhecimento, né, da doença. A mãe dela também, ela também passava as informações dentro daquilo que ela conseguia, né? E eu ficava olhando assim, eu falei, gente, uma dificuldade tremenda, né? Então eu passei a me dedicar a, digamos assim, a cuidar dela, né? Eu digo que ela é minha irmã de pele, né? E a gente passou a cuidar um do outro. E eu falei, não, meu irmão, agora, né, a gente vai iniciar essa caminhada juntos. Você não está sozinha, né? E eu também não estou sozinho. Agora eu sei que eu tenho você. Nós nos conhecemos através do grupo Comunidade de Quitiose, que tem no Facebook, né? E aí a gente conversando, até quando a gente teve a oportunidade de se conhecer no HC. E ela falou para mim que, além da ictiose que ela tem um outro problema chamado fibromialgia, que é uma dor crônica, né? Que afeta todo o sistema nervoso dela. Então ela fica com dores terríveis. E além da fibromialgia, ela também passa por um processo de depressão também, né? Então eu fiquei sensibilizado com a história dela. Eu falei, não, esse vai ser o meu maior objetivo, ajudar essas pessoas a se aceitarem, né, vamos dizer assim. Então, eu, eu fico muito feliz de saber que hoje ela está bem, passou por grandes desafios e todos eles, ela sempre confiou em mim, sempre confiou na, na, nesse objetivo que sempre foi dedicar minha vida a diminuir, né, o sofrimento das pessoas. Augusto,
tem uma mãe aqui que falou algo, achei bem legal, Adma, ela disse, tem um filho com 5 anos que também tem quitiose, te admira Ai, muito, és um guerreiro. Ela disse, né? pois é, a Adma é uma queridíssima amiga, né? Que sempre acompanha, né, tudo que eu venho realizando ao longo desses anos, né? E eu fico muito feliz, assim, de saber que ela está aqui presente, né? A Jéssica, É a do Jéssica, Rio de Janeiro, né? Jéssica, ela é uma queridinha, uma grande amiga minha também, que a gente conversa muito, né, sobre esses assuntos, né? E ela é formidável, tenho um grande carinho por ela. Ô, Augusto, não sei se poderia desdobrar um pouquinho a conversa, né? O Sim, Samuel ele falou o quanto a arte fez parte, né, do teu tratamento. boa. Olha, eu passei a usar a arte como uma forma de me aproximar das pessoas e transmitir a minha essência, né? Aquilo que eu tenho de melhor. E as pessoas sempre falavam para mim, Augusto, você tem um grande talento e você precisa realmente mostrar para as pessoas. Assim como existe aqueles que têm um talento para música, que têm um talento para ser músico, eu resolvi então dedicar minha vida e, e me formei, né? Fiz curso de desenho na escola onde eu estudava, né? Eu tinha um professor de história, eu sempre gostei de história, e meu professor ele tinha uma grande habilidade de explicar o conteúdo com desenho. Então ele ilustrava, né, o conteúdo da matéria e eu ficava fascinado com aquilo. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. E aí eu conversei com ele, é o professor Marcos, né? Eu conversando com ele, eu falei, professor, eu vi que tu desenha, né? Você, ao invés de você escrever, né, vários textos, você costuma ilustrar, né? E eu queria aprender a fazer essa arte que você faz. E ele falou, não, vamos ver um dia da semana e aí você vem. Na época foi eu e meu irmão, né? Meu irmão também, ele quis participar das aulas e a gente ficou cerca de um mês, né? Fazendo caricatura. Só que eu nunca fui muito paciente com medidas, sabe? Nossa, quando eu começava aquele negócio de fazer o círculo, o sinal da cruz, para fazer as medidas dos olhos, né? Para não ficar aquela coisa torta. Eu falei, não, professor, mas não tem outro meio de você, né, da gente pular essa etapa e fazer outras coisas? Ele falou, não, é como o filme, né, do Karate Kid, né? Põe casaco, tira casaco. Ou seja, você tem que fazer aquela repetição o tempo todo para que você vá aperfeiçoando as suas habilidades, né? Então, eu falei, não, tá bom, professor, tudo bem, vamos lá. E aí fiquei treinando, treinando. Com o passar do tempo, eu fui começando a perceber que realmente fazia sentido o que ele estava falando. Porque você precisa ter a noção de sombra, posição, né? Fazer mão é muito difícil, né? Fazer os dedos, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que eu já experimentei, né? Mas rosto, sempre foi o meu hobby. E eu falei, não, eu vou desenvolver isso e vou usar isso também como uma forma, digamos assim, terapêutica de me sentir bem. E eu confesso para você que quando eu comecei a postar os meus desenhos, as pessoas ficavam maravilhadas. Assim, porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo, absolutamente tudo que eu procuro fazer na minha vida, eu procuro fazer com grande empenho, com dedicação, sabe? Com uma grande devoção. Então eu fazia muita caricatura, fazia retrato de pessoas, fazia animais, fazia capa de trabalho dos alunos e passei um certo tempo a trabalhar com arte, né? Uma água, a garganta está secando. Augusto Francisco, a pele que habito hoje no Furgonete, poeta e ilustrador, ele está compartilhando aí, pessoal, para quem está chegando agora, né? Um pouco da sua trajetória, né?
dessa jornada de aceitação, de autoconhecimento, as ferramentas que ele foi encontrando ao longo do caminho, né, para fortalecer, foi fundamental, né, a sua formação familiar, robustecer a sua personalidade, e ao longo dessa trajetória, desse caminho, ele foi conhecendo outras pessoas, né, que foram somando, né, diante dessa caminhada, para trazer visibilidade também, né, a esta questão, mas também para poder auxiliar outras pessoas que passam, né, em alguma medida, sobre algo semelhante, né, algo que muitas vezes as pessoas se encontram sozinhas, né, como o próprio Augusto falou, né, meu mundo era entre o portão e a minha casa, né, até que eu tenho que me abrir para o mundo e meio que tateando numa Sim. figura de linguagem, né, aprender a caminhar novamente, né, diante deste mundo, né, que muitas vezes nos é hostil, não tanto pela maldade, mas pela ignorância, né, uma certa medida, né. Então é Uhum. isso. Sim. E aí eu passei um período a trabalhar com artes, né? A minha professora de inglês, que começou a conhecer, né, o projeto do qual eu faço parte, do qual nós falaremos mais da frente, ela foi a primeira pessoa a me contratar como ilustrador. Ela estava querendo que eu fizesse uma ilustração de um livro para os netos dela, né? E aí ela elaborou um pequeno texto, e do qual eu não me lembro agora, acho que é Francisco e Maria Clara, o nome do texto, era uma homenagem aos netos, né? E aí ela pediu para que eu fizesse então esse desenho e me propôs essa proposta de trabalho, né? Trabalho informal, obviamente, porque como eu tenho essa deficiência, eu não posso trabalhar registrado, né? Eu recebo um benefício do governo, né? Que é uma ajuda, né? Para comprar medicamento, enfim. Então ela me contratou de maneira informal e foi uma das maiores conquistas da minha vida, né? Porque eu sempre desejei fazer algo na minha vida, né? Eu falei, não é possível que eu vou ficar a vida inteira só, né, dependendo do benefício, aquela coisa toda. Não, eu preciso fazer algo que eu sei fazer melhor. Então, foi combinado, né? E aí eu levei cerca de, acho que uns 2 meses elaborando, porque era vários desenhos, vários rascunhos que eu ia fazendo, né? Inclusive eu estou com uma surpresa aqui, que eu acho que você vai gostar muito. Eu dediquei, assim, de maneira muito especial. Então, eu ia fazendo os rascunhos junto com o meu irmão. Eu, inclusive, combinei com ele, né? A gente dividiu o nosso primeiro salário junto, né? Ele ficou feliz demais, assim, com isso, né? Porque ele tinha uma mão muito grande pela Leila, né? Que é a nossa professora. E foi um primeiro trabalho junto que eu fiz com ele, assim, enquanto ele ainda estava em vida, né? Ele teve o prazer de realizar um sonho, né? Que era realizar esse trabalho junto, né? E foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, como o primeiro trabalho que eu exerci, onde eu recebi, né, por aquilo que eu desenvolvi, né? Então, eu vou até mostrar aqui um exemplar, não vou me aguentar, que é, olha só. Oh, rapaz. Uh, Tá bonito você, hein? isso é até bonito na foto, assim, eu fico até sem jeito, né? Foi o primeiro, foi um dos primeiros talentos, né? Que é aquilo que o próprio Jesus, né, fala, né? A questão dos talentos, né? E a gente tem que mostrar esse potencial. Então, esse foi o meu primeiro processo, né? De, como posso dizer, de aproximar as pessoas para perto de mim, trazer a arte como uma ferramenta de aproximação. Agora, mais tranquilo, né? Mais à vontade agora. Por que que eu decidi fazer isso? Porque a grande maioria das pessoas que eu vejo e já conheci ao longo da vida tem esse receio, tem esse afastamento, às vezes até involuntário, por medo, né, de não ser compreendido
E eu falei, não, eu preciso fazer exatamente o contrário, eu preciso me aproximar das pessoas e não fazer o oposto. Porque aí eu não estou dando a oportunidade de conhecer a minha história, de conhecer a história de outras pessoas. Eu preciso fazer o movimento contrário, né? Que foi exatamente o que eu fiz, digamos assim, o laboratório foi a minha escola, né? O ambiente em que eu estava foi, digamos assim, uma escola de aprendizado sobre o que eu poderia fazer de melhor, o que eu poderia aperfeiçoar, vamos dizer assim. Então, foi nesse ambiente, nesse convívio, que para mim era hostil, mas que passou a ser o meu segundo lar, passou a ser a minha segunda escola, né? Ou melhor, a minha segunda casa, vamos dizer assim. Então eu chegava na escola, o pessoal adorava quando eu chegava. Eu era o centro das atenções. O que antes era algo desconhecido, era agora, né, vamos dizer assim, o mascote da classe. Né? Quando eu tinha campeonatos na escola, eu era o mascotinho, né, vamos dizer assim. Eu era aquele que animava a turma. Então, eu passei por esses processos de aprendizado e de adaptação, observando as pessoas à minha volta, os professores, buscava ser solícito com eles também, porque eu notava que eles tinham até dificuldade de me apresentar, né, de apresentar o novo coleguinha. Então, veja, o início, né, o trajeto, a minha trajetória na escola foi bastante difícil, porque o professor, ele, ele ia várias vezes na classe para explicar, olha, gente, vocês não podem tratar o aluno com hostilidade, vocês têm que realmente respeitá-lo. Só que não penetrava na cabeça dos alunos. Eles tinham uma grande dificuldade porque a linguagem não era adequada, né? Então, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Minha mãe, inclusive, foi várias e várias vezes na escola para, né, tentar resolver, mas nunca houve uma solução para esse problema. Então eu precisei, eu mesma, né, fazer algo que pudesse acabar com isso e não gerar desconforto nos alunos. Porque eu notava no olhar dos alunos que não era maldade, mas era desconhecimento, né? Era falta de informação e uma adaptação da linguagem para que elas pudessem entender, né? Então, eu acho que foi a partir daí que eu comecei, então, a mudar o rumo da história. Eu falei, agora eu vou usar isso a meu favor, né? A capacidade de comunicação. Inicialmente eu fiquei nervoso aqui, mas à medida que a gente vai conversando, eu confesso que quando recebi o convite para essa live, eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque é um tema de muita importância, que é de extrema importância para mim, porque o preconceito ainda é muito forte, né? O tratamento que as pessoas fazem com essas pessoas que têm essa patologia é muito triste, né? Então eu fazer disso a minha vida, né? Meu propósito é o que me faz manter, né? O meu sentido, né? Que é aquilo que Viktor Frankl fala, né? As pessoas são capazes de suportar qualquer como, desde que elas tenham um porquê, né? E veja, não é o como eu vivo, mas é o porquê. Qual o sentido da minha vida? E o sentido da minha vida é proporcionar uma melhor qualidade de vida para outros, um melhor entendimento e, acima de tudo, uma comunicação que penetre a alma das pessoas. E sabe quem foi a grande responsável por isso? Foi a minha professora de filosofia, a Bruna Torlai. A Bruna Torlai, ela me ajudou muito nesse sentido. Em uma das aulas dela, ela falava assim que o professor ele tem que ter a capacidade de tocar a alma do aluno. E ela tocou a minha alma de tal maneira que eu só tenho a agradecer a Bruna Torlai pelo fato dela ter conseguido tocar a minha alma
e trazer ainda mais sentido para minha vida. Porque eu gosto de falar, eu gosto de interagir com as pessoas, mas eu precisava fazer isso de uma maneira autêntica, verdadeira, sincera. E foi a partir daí, então, que eu realmente entendi a minha missão. Então, qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é exatamente esse: trazer alegria para aqueles que sofrem e entendimento para aqueles que desconhecem. Muito bom. Augusto Francisco, poeta e ilustrador, hoje aqui no Furo do Alfinete, com a temática A Pele que Habito. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu queria te fazer mais algumas perguntas, Augusto, de forma mais técnica, por assim dizer, né? Até Uhum. porque debruçou, né, a tua vida toda dentro desta temática para compreender todas as minúcias, né, do que diz respeito a esta doença rara. Dados mostram que as pessoas com doenças genéticas raras, elas enfrentam não só os sintomas físicos, né, mas também um índice de isolamento e depressão, acima de 60%, segundo alguma estimativa. Como é que você Uhum. enxerga a importância de falar sobre isso publicamente, né? Ou e que ainda falta na sociedade, né? E na mídia, quando se trata da inclusão, né, para com essas realidades invisíveis. Olha, é uma questão muito importante, porque lembra, eu falei dessa minha amiga, né, a Jo Santos, e o fato dela passar por esse problema da depressão, né, da fibromialgia, o, a partir do momento que eu tomei esse conhecimento, né, dessa questão, que eu não sabia, tá? Eu, conversando com ela há muito tempo, eu desconhecia essa outra realidade dela, né? Até porque eu nunca passei por essa questão, né, de depressão. A minha vida sempre foi muito clara, eu sempre fui muito claro naquilo que eu busquei fazer na minha vida. Mas quando eu tive essa oportunidade de conhecê-la e conhecer outras pessoas que também passam por esse drama, não só quem tem endometriose, mas pessoas de modo geral, né? Eu converso com diversas pessoas, mas sobretudo essa minha amiga, eu falei, eu preciso fazer algo para que ela possa também buscar um sentido para a vida dela. E ela passou por uma situação bastante delicada, né? Ela quase, eu não sei se o Instagram permite, mas passou por uma situação em que quase ela tirou, né, a própria vida. E só não fez isso porque nós tivemos uma conversa, né, longa, e passado algum tempo, né, ela passou por algumas crises, mas ela lembrou-se da nossa conversa e, e falou, não, eu vou fazer diferente. Eu vou continuar seguindo com a minha vida, porque o Augusto, apesar de todas as dificuldades que ele passou, sofrimentos, enfim, ele está lutando por mim e por todos aqueles que também estão passando por essa fase tão difícil, né? E por aqueles que virão também. Então, é, é uma temática bastante complexa falar sobre depressão, né? Ainda mais eu que nunca passei por isso, então, assim, é até difícil, né, falar sobre isso. Mas eu sei que eu convivo com essas pessoas que vivem essa realidade e que elas dizem que, mediante os meus textos, vídeos de palestra que eu já participei, do convívio, né, em reuniões que a gente faz, elas mudam completamente a sua vida, né, a sua forma de olhar, a sua forma de se relacionar no mundo, né. Então, isso me traz uma alegria muito grande saber que eu estou sendo uma peça-chave nesse sentido, né, de ressignificar a sua dor, né, de saber que ela não está sozinha, de que ela pode contar comigo, ela pode contar com outras pessoas. Existe uma comunidade imensa, né, que fala sobre isso, né, e compartilham essas experiências, né. Então eu fico muito feliz, né, com esse propósito, né. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, até para quem está chegando agora entender um pouco melhor do que se trata, né? O furo do alfinete, ele é então essa proposta não só terapêutica, mas
ele mencionou a professora Bruna Torlai, um abraço para ela, está no aniversário hoje aí, segundo a Cibele, né? Saúde, Uhum. sabedoria e coragem. Ver uma máquina daquela do filme Ghost do outro lado da vida, fazer cerâmica, ela gosta, já tem, Nossa, eu vi. compartilhando mais cedo, então um abraço para ela, saúde, sabedoria e coragem. E A o filha dela Augusto, também é artista, né? ah, é? Ah, é É, realmente, ela compartilha alguns desenhos que ela faz, umas ilustrações, é verdade, é verdade. eu fiquei Ah, muito feliz porque a filha dela e ela inclusive estava até fazendo aula de piano e violão. Eu falei, gente, é sensacional, né? Como a arte, isso né, transforma a também, gente, né? música. Uhum. Isso, é verdade, é verdade, é verdade. A música tem um poder muito grande também, né, Augusto? Eu ouvi também, acompanhei também algumas frases que tu coloca, alguns poemas, alguns versos, né? E Sim. essa expressão, ela tem a capacidade de tocar, até tu mencionou comigo, eu fiquei bastante honrado, achei muita generosidade da tua parte, né? Uhum. Ao descrever aquela frase que eu compartilhei, até falando sobre isso, né? O passado, ele não quer ser esquecido, né? Sim, O passado, na verdade, ele precisa ser lembrado e recontado essa história que eu conto para mim mesmo. sim, Ah, sim. eu digo porque as procuras que acontecem geralmente dentro de um setting terapêutico, às vezes a pessoa vem com um problema, né, uma queixa inicial e diz, estou passando por isso. E aí tu vai esticando e cavando fundo, tu vai percebendo que há um reverb, né, dessas situações vivenciadas em outros tempos, e a pessoa ela perdeu a mão, por assim dizer, né, na capacidade que ela teria de contar a sua história para si mesma, né? Então, o processo terapêutico ele se dá nessa esteira, né? A gente chama que a gente costuma dizer que o terapeuta ele é o ego auxiliar, né? Ou seja, o ego é a história que eu conto para mim mesmo sobre mim, e o terapeuta é o ego auxiliar, aquele que está a parte da minha história e que me auxilia a contar a minha história. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, pegando o gancho, Augusto, justamente dessa frase que tu trouxe aí do furo do alfinete, né? E eu acho que eu vi em algum lugar onde tu fala que a minha pele é uma tela que mostra a batalha e nisso reside a minha verdade, né? Você acredita que o corpo pode ser um veículo da revelação espiritual, né? Como sua experiência te fez compreender o corpo como uma forma de linguagem da alma. Uhum. Sim, sim. Eu, quando eu li o seu, aquela publicação, né, sobre essa questão, que, essa questão, né, de não querer apagar o passado, porque em vários momentos da minha vida, eu, eu, eu confesso que eu queria realmente, né, apagar o meu passado, esquecer as dores, as injustiças. E aí, num belo dia, né, alguns meses atrás, eu estava muito preocupado com muitas coisas, né, que me aconteceram, passando pelos traumas que eu passei. Eu acho que eu até comentei com você sobre isso, né? E eu estava muito abatido, muito, mas muito abatido. Eu falei, eu preciso escrever algo, né? Eu preciso de uma inspiração. E aí eu estava assistindo uma live sua com o César, né? César, assim, é um dos melhores amigos que eu já conheci em toda a minha vida. Ele, assim, é de um coração generoso que é incrível, assim, a forma como ele me trata, a forma como ele estava até falando, né, que olha para mim assim, não vê essa questão da deficiência, mas é um cara que tem realmente é, sentimentos, né? E aí, eu vendo a live de vocês, eu conheci o seu trabalho, né? E fiquei ali, né? Num momento assim de introspecção, né? Eu estava sem querer falar com ninguém. Falei, não, vou assistir essa live aqui, porque eu acho que vai ser interessante para mim, vai ser bom. E aí fiquei assistindo a live durante uma hora. E aí no fim da live você fez uma série de publicações, né? E uma delas me caiu essa da alma, né? De não querer apagar o passado. E eu fiquei ruminando nessa frase. Fiquei ruminando nessa frase. Eu falei, não, essa frase é para mim. Essa frase ela tá dizendo, querendo me dizer algo. E eu fiquei algumas semanas, né? Tentando expressar isso em texto, né? E aí
eu, para não me perder aqui, eu escrevi o seguinte: o ato da dor, o ato de a dor, peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Aí eu escrevi assim: a alma não quer apagar o passado, quer dar-lhe sentido. E ressoa em mim de uma maneira única, pois o meu passado não está guardado em memórias. Ela está visível, inscrita em cada centímetro da minha pele. Viver com essa com a deficiência genética de pele rara é carregar uma história que não pode ser apagada. Quantas vezes, especialmente na infância ou na adolescência, desejei intensamente que a memória da minha pele se dissolvesse. Desejei acordar e ter o passado, o olhar do passado, o julgamento do passado, a dor física do passado, simplesmente apagados. E essa era a busca pela amnésia seletiva, o atalho ilusório para a paz. Mas a minha alma, como essência profunda que sou, sempre sussurrava uma verdade mais difícil. O caminho não é a negação, mas a integração. Né? Ou seja, eu não posso negar a minha história, não posso negar 34 anos de história que foi construída com muita dificuldade, né? Porque eu tive essa capacidade de discernir, né, o que é essa doença, o que ela gera, né, na vida da gente, e o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. E não simplesmente apagar, mas ressignificar. E aí eu elenco 3 pontos principais, que são, primeiro, transformar a minha vulnerabilidade em força. Porque lembra, a minha garantia de sobrevivência estava na minha casa, no meu ambiente, no meu entorno, ou seja, na minha segurança. Só que isso me tornava ainda mais vulnerável. Então, eu precisava, de alguma forma, transformar a minha dor em força e se agarrar a ela. Né? E quando a gente mostra a nossa força, a gente consegue combater com resiliência, né, com dignidade, de que você não é uma pessoa estranha, você é um ser humano que tem alma, que tem uma história, né? Então, esse foi o primeiro ponto que me causou essa reflexão, né? Eu precisei rastrear tudo aquilo que era, digamos assim, que me causava essas vulnerabilidades e transformar isso numa ferramenta de força, né? Então, o primeiro elemento foi esse, transformar a minha vulnerabilidade em força. O passado me ensinou a ser transparente em um mundo que valoriza a perfeição superficial, ou seja, coisas que são fúteis, né? A pessoa, ela se apresenta como uma pessoa que ela não é. E eu, desde sempre, eu sempre procurei ser exatamente quem eu sou, né? Eu me conheço. Como, acho que é Antônio Machado que fala, eu sei quem sou, né? Então, eu não preciso me preocupar em transmitir uma imagem do qual eu não sou, né? Mas ser exatamente essa essência, né? Que sempre esteve presente em mim. E o segundo elemento foi ressignificar a minha dor, né? Transformar a minha dor em conexão com o próximo. Ou seja, fazer com que eu não olhe só para mim, não olhe só para a minha dor, mas para a dor do outro. Tentar entender o outro, né, como um ser humano. Então, isso fez com que eu tivesse esse estalo e como que as coisas vão se aclarando na cabeça da gente, né? Como que as coisas vão ficando mais tranquilas, porque a gente tem essa mania de se procrastinar, né? E isso me persegue há um bom tempo. Não é que eu
tive um estalo, agora tive um conhecimento a meu respeito e está tudo certo, não vou ter mais problema. Muito pelo contrário, né? O ser humano tem a tendência, né, de se procrastinar, de ter essa dúvida, que é exatamente o que eu estava falando num comentário de uma live anterior, quando eu disse assim, que é possível conceber a fé religiosa sem a dúvida e a negação, né? Porque por mais que eu acredite, né, poderíamos usar outros exemplos, mas por mais que eu acredite no amor de Deus, sempre tem aquela dúvida interna, aquele discurso interno, né? Aquele discurso infinito, né? De, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus realmente quer o meu bem? Então, por mais que você saiba que sim, e eu tenho essa convicção, sempre fui católico, né? Mas esses diálogos internos sempre estão presentes na nossa vida. Porque a nossa cabeça ela não funciona como um computador, né? Ela funciona por oposição. Então você diz algo, mas ao mesmo tempo vem esses discursos contrários para tentar confundir a sua cabeça. Então, eu sempre busquei, da minha dor, me aproximar do outro, né? Então, transformar em conexão, no caso, né? E o terceiro e último ponto é o foco, porque eu era muito focado em mim no início, né? Preocupado com as aparências, preocupado com minha vestimenta, por exemplo. Uma coisa que mudou muito na minha vida foi a questão da vestimenta, porque eu usava roupas muito compridas, né? Cobrindo todo o corpo, cabeça, e eu realmente me escondia. E à medida que você vai tendo conhecimento a respeito de quem você vai mudando a sua personalidade, porque a personalidade ela é moldável, né? Ela vai se moldando com o passar do tempo. E aí eu falei, por que eu não uso uma camiseta regata, né? Um short, né? E comecei a fazer essas pequenas experiências, né? Sair, né? Para os lugares e comecei a perceber que não era tão ruim assim. Comecei a me sentir bem. Eu falei, gente, é possível fazer isso, né? Eu não preciso necessariamente seguir um protocolo, por exemplo. Eu posso fazer outras coisas que eu sempre gostei de fazer. Porque, veja, minha médica sempre falou para mim que a gente pode ter atividades normais, né, de piscina, enfim. Só que eu, particularmente, nunca me sentia à vontade. Então, eu procurava fazer outras coisas, né? Eu focava em outras coisas, né, que eu sempre gostei de fazer. Então, eu não sou muito bom de futebol, mas eu ia lá, jogava um futebolzinho, um vôlei, e com aquelas roupas mais à vontade, né? Então, e a partir daí eu fui me soltando, né? Então, o que eu mudei ao longo do tempo foi o foco, né? Não olhar tanto para mim, mas olhar em volta, né? E assim eu fui percebendo, né, que as pessoas hoje, elas já não olham com aquele olhar de espanto, né? É raro acontecer isso, tá? Porque eu acho que o fato de eu ser uma pessoa muito comunicativa, isso já fala mais do que qualquer palavra. Só sua presença diz muito. Não tem aquele ditado que diz que quando você dá o aperto de mão em cumprimentar alguém, você aperta firme, o cara diz, o seu aperto de mão diz muito sobre você, né? Porque você tem a firmeza, né? Você tem, digamos assim, a segurança, né? Eu sempre fui assim, né? Então, mudar o foco. E aí eu falei, não, preciso parar de olhar para mim e prestar atenção no outro, né? E não sei se eu consegui responder com Conseguiu. clareza. A minha questão agora, nós estamos indo para os finalmente, Augusto, agora não quer mais ir embora. Como eu falei, Sim, são dois pontos, mas eu queria mencionar uma coisa interessante que tu falou em relação a esse passado, né? O passado ele não quer ser apagado, né? Mas ele precisa ser revisitado, consolidado, né? Na nossa formação em terapeutas, o professor
que é o organizador da formação, né? Ele traz uma sacada bem interessante, que é o seguinte: o teu passado, o meu passado, o nosso passado, ele deve ser como se fosse uma estrada pavimentada, firme, na qual eu caminho em direção lá para visitar alguma coisa, como se fosse o livro na estante da memória, né? Uhum. Revisito ele e eu não fico preso, eu não fico afundado nele, né? Como se fosse o charco, o lodaçal ou qualquer coisa que me fizesse viver uma nostalgia ou algo que não valesse a pena olhar de frente, né? Porque quando eu não enxergo de frente as coisas e eu culpo elas, né? Vou dar um exemplo, a neurose, né? Que a gente costuma falar. A neurose é uma mentira que eu contei para mim mesmo e eu esqueci que eu contei. Ficou varrida para debaixo do tapete. No exemplo da tratativa terapêutica, né? Quando acontece, o doutor Juan César Alfred Miller, né? Que o professor Olavo sempre mencionava lá no curso de formação em psicologia, ele falava muito sobre isso, né? Mentir para si mesmo exige menos esforço do que falar a verdade, né? Não há tanto esforço, né, psíquico, por assim dizer, né? A mentira. É uma coisa que eu dou uma tapeada, né? Então, toda vez que eu olho, eu disse isso no domingo aqui agora, não sei se tu lembra, se tu acompanhou, eu usei a figura de linguagem, né? Nomear os demônios, né? Para exorcizá-los, né? Uhum. Eu disse isso porque só se reconhece aquilo que se nomeia, né? Então, dar nome aos bois numa figura de linguagem, né? Isto é aquilo, isto é aquele outro, né? E quando a gente nomeia as coisas, tu vê que a palavra é o poder, né? Que há, né? O poder das Uhum. palavras, usa ela muito bem para expressar aquilo que tu conseguiu concatenar, né? Diante do teu universo simbólico, prático, existencial, né? E que alcança envergadura e potência através da tua escrita, né? Então, isso também me chamou bastante atenção. E aí, Uhum. para finalmente, eu queria te perguntar, porque eu vi tu falando em algum momento a importância da Casa Santa Terezinha, né? Sim. Sim. Qual é o papel da Casa Santa Terezinha, né, no acolhimento, na tratativa, né, nesse amparo que é dado, né, às famílias, às crianças, os adolescentes como é que começou a tua história com a Casa Santa Terezinha? Ah, foi. Só de lembrar, já eu fico assim com o coração cheio de alegria, sabe? Falar da Casa Santa Terezinha é um negócio impressionante. Tudo começou com uma ligação da doutora Luciana, que é minha médica, né, que cuida da minha pele, médica dermatologista do Hospital das Clínicas. E eu lembro que em 2014, 2015, ela me ligou falando que precisaria de alguém portador de quitiose para fazer parte de um documentário chamado Além da Pele, né? E ela fez essa proposta e eu falei, não, com certeza, vou ver do que se trata, né, conversar com a responsável, né, que é a doutora Régia, e ver o que eu posso fazer, né? E aí, quando foi em 2016, a Casa Santa Terezinha, ela já estava em um processo de criação, de nascimento, né? E aí não tinha ainda a estrutura, né? Não tinha absolutamente nada. Era só a ideia de criar essa instituição para atender essas doenças, né? Que é no caso são quatro: ictiose, que é o meu caso, epidermólise bolhosa, xeroderma pigmentoso e displasia ectodérmica. A doutora Régia Patriota, ela abordou essas quatro. E dessas quatro, a ictiose estava faltando. Então, eu fui conhecer o projeto, conversar com ela, conhecê-la e ver no que eu poderia ajudar. Então, em 2016, foi fundada, no caso, o nome original é IBAGEM, que é o Instituto Brasileiro de Apoio aos Portadores de Genodermatose, e entender o que eu poderia ajudar nesse sentido. Então, foi feito um pequeno documentário, que é aquele que eu te mandei, né? E com o intuito de gerar vamos dizer assim, um conhecimento por parte das pessoas, porque as pessoas, como elas não tinham noção do que é doenças raras, então a doutora ela precisou fazer algo que pudesse realmente levar o conhecimento. Então, ela fez
esse documentário de 1 minuto e meio, e a gente passou a divulgar esse documentário, e a partir desse documentário foi que a gente começou a chamar a atenção. Ela tem também um projeto chamado Além da Pele, a Beleza da Alma e da Família, que são fotografias de crianças com suas mães, abraçados, né, transmitindo através da imagem, né, a relação da mãe e do filho, né, esse contato com, com a criança, né, nos primeiros meses de vida, e ela quis, então, causar essa reflexão nas pessoas. E aí foi compartilhado, né, essa exposição, ela se estendeu por todo o Brasil, né, então, Porto Alegre, vários lugares do Brasil. E a partir daí, causou uma comoção em vários empreendedores sociais e empresários que resolveram, então, abraçar a causa da doutora. E a gente começou, então, em 2016, aí em 2017, a coisa foi se encaminhando, a gente começou a ter uma grande mobilização, começamos a ter outras pessoas com outras patologias somando junto, né? E a gente começou a divulgar muito, assim, com palestra. Eu participava de uma outra instituição também, como um voluntário, né? Eu sempre fui nessa área do voluntariado, no Dermacamp, e ali no Dermacamp foi onde eu tive uma noção de como que é lidar com essa questão do voluntariado e de servir ao próximo. E aí fiquei um período lá, depois eu vi que a minha missão já não era mais aquela, eu precisava agora me dedicar a essa instituição, e foi a partir daí que eu comecei a ficar mais ativo na Casa Santa Teresinha, né? E aí, em 2018, nós tivemos a inauguração da primeira sede, que foi na Rua Piauí, em Higienópolis, São Paulo, onde era o antigo Instituto Moreira Salles, né? Para quem é de São Paulo, tem uma noção mais ou menos de onde é. E a doutora Régia conheceu o nosso benfeitor, que é o Nizam Guanais, que foi o grande responsável. Foi ele que nos ajudou nessa empreitada de divulgação. Porque imagina, você abrir uma instituição assim do zero, sem nada, né? Era só a doutora, ela custeava, né, do próprio bolso, um projeto que levou muito tempo. Hoje a Casa Santa Teresinha tem 11 anos de história, né? Hoje eles, na verdade, né, eles atendem 76 famílias, né? A gente começou com poucas pessoas, no máximo a gente começou com 10 famílias. Hoje a gente está com 76 famílias, um instituto totalmente personalizado para essas crianças, né? Luzes especiais, porque por não poderem se expor ao sol, então é um ambiente totalmente projetado para que elas possam se sentir à vontade. E nessa casa é oferecido um acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, nutricionistas, assistente social, aulas de violão, inclusive eu, né, toco violão, aprendi a tocar violão lá, aula de desenho, alfabetização, porque essa questão da alfabetização nas escolas tem sido um desafio para essas crianças. Então a Casa Santa Teresinha tem como missão ensiná-las num ambiente em que elas se sintam à vontade com outras crianças. Então a Casa Santa Teresinha desempenha um papel importante nesse sentido de participar da educação dessas crianças. E tanto que hoje elas estão começando, né, a ter um bom desenvolvimento, né? Então nós temos aula de sapateado, elas passam boa parte do tempo, né, fazendo atividades lúdicas, né? Então elas mudaram muito de vida. E minha vida na Casa Santa Teresinha mudou completamente pelo simples fato de eu ter conhecido a doutora Régia e dela ter me confiado essa missão. Porque quando ela me viu pela primeira vez, ela falou: Augusto, você vai ser, né, o
o grande responsável, vai ser o protagonista dessa casa. Você tem que estar aqui comigo. Você não pode desistir. Você tem que continuar com a gente. Tá bom, doutora, pode deixar. Eu vou continuar com vocês assim até o fim. E por que Casa Santa Terezinha? Porque a doutora Régia ela é devota de Santa Terezinha, do Menino Jesus. E a Casa Santa Terezinha ela é sediada próximo da paróquia Santa Terezinha, né? Então, ela quis dar esse nome, até por ser mais fácil, né? Porque imagina você falar Instituto Brasileiro, né? Então, para ficar mais fácil e as pessoas se identificarem, eles resolveram então colocar Casa Santa Terezinha. E hoje nós recebemos prêmios, inclusive, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Cadê? Tem aqui, ó. Aqui, ó. Em 2020, a Casa Santa Terezinha conquistou o status de organização da sociedade civil de interesse público. O CIP. Em 2021, a Casa Santa Terezinha conseguiu o registro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Casa Santa Terezinha teve o recebimento do certificado de apreciação da Liga Internacional das Sociedades de Dermatologia, na categoria Dermatologia Humanitária. E em maio de 2023, a Casa Santa Terezinha foi honrada com a mensagem especial da Santidade, o Papa Francisco, né, com uma carta, que a doutora Régia mandou uma carta para ele, né, falando do projeto, e ele tomou conhecimento disso, e ele ficou muito feliz de saber que é uma casa que está proporcionando essa grande mudança na vida dessas crianças, e saber que o seu processo de autoconhecimento vai ser mais tranquilo, vai ser mais fácil, né? Não vai precisar passar por todo aquele trajeto que eu passei ao longo da vida, né? Ou seja, vai ser tudo mais fácil agora, né? Então, e fora muitos outros benefícios que assim seriam impossíveis de mensurar, mas que me ajudou muito, assim. Eu fico muito honrado de fazer parte da Casa Santa Terezinha. Espero que vocês possam, né, conhecer esse projeto e seguir, né, o perfil que vai estar anexado nos comentários, para que vocês possam ver, né, como é maravilhoso vocês poderem conhecer, né, essas crianças, né, e saber que elas precisam desse olhar, né. Muito bom, eu estou aqui então com Augusto Francisco, poeta e ilustrador, hoje aqui no Fundo do Alfinete com a temática A Pele que eu Habito, né? Professor, aqui eu acabei de mencionar o professor, ele passou por aqui, ó, o professor Arthur Schumann, um abraço para ele. Maravilha. Quem chegou aqui depois, né? O Augusto também, teu xará aqui, Augusto César, a Patrícia, o Opa! Gustavo, né? Então, a todos que estão aqui conosco, não deixe de acompanhar, né, o trabalho da Casa Santa Terezinha. Eu vou para os finalmente aqui, Augusto, para te deixar aí uma consideração. Eu não sei se tu queres mostrar o desenho que tu fez, que tu só deu uma Claro! palhinha, né? Claro, claro, por que Aí, não? Arthur, ó, ganhei uma ilustração do convidado, ó. Olha aí, ó. Tá Depois, bonito, hein? bah, me deixou bonito, né? Eu sou meio feio assim, mas na foto dá para deixar uma ajeitadinha, né? Ficou muito bom, parabéns. Obrigado, Agradeço meu a irmão. curiosidade. Depois, se tu puder mandar um print para mim dessa foto. Sabe o que eu vou fazer? Ah, Aqui, na verdade, aqui é um rascunho, tá? Isso aqui é um uhum. rascunho. Eu vou te mandar a versão digitalizada, tá? Boa. Eu ganhei um presente, né, de uma empresária que me presenteou com uma mesa digitalizadora. Para quem não sabe, mesa digitalizadora é aquela mesa que você usa para digitalizar o desenho que você produz no papel, né? Então, isso para mim, assim, é até mais fácil, porque aí eu não preciso mandar por correio. Então, eu faço o desenho, pinto e já mando pro cliente já pronto, né? Muito bom. Então, Eu fico vai ser mais fácil lisonjeado. para mim te mandar, tá Vou bom? compartilhar lá na grade lá do Instagram. Para quem Sim. quiser acompanhar o trabalho da Casa Santa Terezinha, vai ser fixado depois ali nos comentários o Instagram deles, né? É uma entidade sem fins lucrativos, é o Uhum. CIP, né? Eles têm um trabalho de envergadura, né? Para atender
as crianças, né, que são acometidas por essas doenças raras, que são como é que chama o nome, para quem não... É, genodermatoses. Genodermatose. Dentre as genodermatose existem a Sim. ictiose É lamelar. a ictiose, a epidermólise bolhosa, a xeroderma pigmentoso e a displasia ectodérmica. Essas são as 4 dentre milhões que existem, porque tem ictiose lamelar, ictiose lamelar, vulgar, alerquim, e cada uma tem uma característica diferente, né? Tem uma característica peculiar, vamos dizer assim. Né? Então é fácil você perceber, né, as diferenças. E assim, eu fico muito feliz de participar dessa live. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado. E é bom, é gostoso quando a gente faz essa participação assim de maneira bem tranquila, né? Porque você está mostrando, né, a tua essência, né? E, enfim, valeu a pena, eu adorei a experiência, né? Porque eu acho que eu precisava realmente falar sobre isso. E eu acho que eu consegui, ao menos, passar essa mensagem, né? Muito bom. E para finalizar, então, Augusto, Uhum, habito, né, o legado e a mensagem, né? Se toda alma é chamada a deixar uma marca, qual é a marca que você deseja deixar no mundo, né? O que você espera que as pessoas levem da sua história, da sua pele, da sua poesia, né? Para a sua vida uhum, de forma prática, né? Como para onde olhar, né? A direção, muitas vezes, né? A pessoa às vezes está numa situação difícil e às vezes uma palavra, né? Um olhar, uma história que inspira. Por isso também o Furo do Alfinete tem a ver com isso também, porque são histórias de pessoas, né? Que nos trazem aí um alento, uma direção, uma perspectiva em uhum, relação à noite escura da alma, onde muitas vezes nos defrontamos e não sabemos muito bem para onde ir ou o que pensar. uhum. Olha, eu costumo fazer aquele exemplo que o professor Olavo fala, né, do necrológio, que eu até hoje eu estou elaborando, e você sabe como é difícil, né? Porque você precisa realmente fazer uma descrição, né, de como você quer ser lembrado. E eu quero ser lembrado como uma pessoa que dedicou a sua vida inteiramente a esse propósito de trazer o autoconhecimento, né? E mostrar que todos nós temos essa possibilidade de transformar a nossa dor em força, né? De que elas não precisam ficarem desesperadas, né? Se a pessoa não te compreender. O importante é você passar a mensagem, você saber quem você é e qual que é o teu propósito. Então, se você se conhece, você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, mas você transformá-las, né, com um diálogo, porque o diálogo ele abre muitas portas, né, e rompe com a ignorância, vamos dizer assim. Então, uma vez que a pessoa ela tem a oportunidade de conversar com você, as coisas mudam. Rapidamente, teve um exemplo que marcou muito minha vida, que foi quando eu estava na lotérica, na fila, e tinha uma criança de aproximadamente 6 anos de idade. E ela olhou para mim, sorriu, e ela perguntou para a mãe dela: Mãe, o que foi aquilo? Foi queimadura? E a mãe olhou para a criança, olhou para mim, não deu a resposta que aquela criança precisava. Eu entendo que a mãe, né, não saberia responder, mas eu acredito que o fato dela ter se omitido para aquela criança fez com que aquela criança pudesse ter uma visão limitada. E eu fiquei pensando, se eu pudesse ter tido a oportunidade de conversar com aquela mãe, conversar com aquela criança, eu acho que teria sido diferente. Mas eu acredito que aquela criança, ao olhar para mim, ela já tinha entendido. Eu acredito que aquilo tocou o coração dela, porque ela não olhou com um olhar de espanto, mas com um olhar de compaixão, porque criança é sincera, não é? A criança, ela, ela diz a verdade, e muitas vezes ela diz a verdade com um olhar. Então, aquilo foi reconfortante para mim, saber que a minha presença
né, foi, digamos assim, uma calmaria para ela. Então eu pretendo, né, claro, eu ainda tenho muito, né, ainda para colaborar, tenho muito ainda para ensinar também e aprender, né, mas eu quero que as pessoas tenham essa oportunidade de conversar com elas, entender o que elas têm, quais são as suas dificuldades, quais são as necessidades que elas mais precisam. Eu acho que isso fará a grande diferença. A doutora ela sempre fala que ela quer, digamos assim, erradicar o preconceito. É um desafio, mas com o diálogo, com divulgação e com conversas como essas que a gente está tendo, a gente vai, pouco a pouco, quebrando, né, as barreiras da ignorância. É isso que eu pretendo fazer, quebrar as barreiras da ignorância. Muito bem, então. Estivemos hoje aqui com Augusto Francisco, a live do Furo do Alfinete, A Pele que Habito. Augusto Francisco é poeta e ilustrador, participa ativamente como uma espécie de embaixador da Casa Santa Terezinha. Eu vou botar dessa forma, né? E eu agradeço a generosidade dele, a disponibilidade de estar aqui conosco, né? Abrindo a sua alma, compartilhando os bastidores da sua trajetória e acrescentando, né? Algo de tão importante, né? Da sua própria vida, né? Enquanto indivíduo, né? Enquanto este ser que possui e carrega uma alma imortal diante da eternidade, né? Que está além da superfície, a superfície pela qual ele passou boa parte da sua vida buscando entender e compreender, hoje pode ser tido como motivo de alegria, não sem dores, né? Porque só ele sabe, né? As circunstâncias que ele passa no seu dia a dia, de uma questão que ele não nega, mas que, muito pelo contrário, ele ressignifica, né? Dá um sentido e dá uma direção. Então é isso, Augusto. Eu só tenho a agradecer mesmo pela tua vida, né? Um abraço para E eu que tua mãe, agradeço. né? Que também teve um papel importante aí nessa trajetória. Um parabéns para a professora Bruna Torlai mais uma vez. E o César, né, que diretamente também teve como um meio-campo aí, né, para que a gente pudesse também ter esse momento. Um abraço para ele. Para quem passou por aqui, a Luciana, as pessoas que comentaram, né, o Augusto, o professor Arthur, como eu mencionei, lá da minha formação que eu realizei. E é isso, Augusto. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima final de semana aí para todos. E fiquem com Deus. Obrigadão, Augusto. Obrigado. Um Um abraço, abraço. viu? Fica com Deus. Amém. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.